Sobre a atuação das facções criminosas no Brasil, do plano do PCC para sequestrar e matar autoridades brasileiras, eu converso agora com o coronel Márcio Santiago Higashi Couto, doutor em Ciências Policiais. Seja muito bem-vindo, coronel, é um prazer falar contigo neste sábado. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor, já que a gente está falando da repercussão da fala de Lula, de que forma que isso, na sua visão, cai para as autoridades policiais que estavam envolvidas nas investigações, na própria operação que resultou na prisão de mais de 9 pessoas, enfim. E aí a gente vai por partes, analisando as outras questões. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Saudações a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. É importante que nós façamos essa divisão com relação à parte política e com relação à parte criminal, a parte de segurança pública, a parte envolvendo polícia. Nós não podemos misturar as duas coisas, até pelo momento político que nós estamos atravessando. Então, a questão política, que foi agravada pelas declarações do senhor presidente da República, ela tem que ser dissociada aí da questão criminal. Até porque é importante que nós façamos essa diferenciação, porque o próprio economista americano Gary Becker, ele foi ganhador de um prêmio Nobel de Economia, ele nos anos em 1968, ele desenvolveu uma coisa chamada teoria econômica do crime, em que ele dizia que o crime é uma atividade econômica, ilegal, mas é uma atividade econômica. Então, através do poder, através da pressão, o objetivo é ganhar dinheiro. Se precisar matar pessoas, se precisar extorquir, se precisar cometer qualquer tipo de violência para ter poder e, consequentemente, ganhar dinheiro, o crime vai fazer isso. E lembrando que o crime, ele é apartidário, ele não tem partido, ele não tem ideologia, ele não é de esquerda, não é de direita. Facção criminosa e milícia são organizações criminosas, não tem uma melhor do que a outra, são todos criminosos, Então, nós temos aí criminosos de terno, gravata, farda, toga, nós temos criminosos aí que estão em grandes condomínios de luxo, ou até mesmo no exterior aí, em mansões, e nós temos, infelizmente, aí alguns criminosos que vivem em comunidades aí, onde a maioria das pessoas são trabalhadoras de gente honesta, mas vivem nesses lugares. Então, atividade criminosa, não quer dizer que uma das atividades mais democráticas que existe no mundo, porque tem criminoso em todo lugar. Então, não dá para a gente falar que, só alguns aí que tem criminoso de estimação, se ele é meu amigo, se ele é do meu partido, se ele trabalha na mesma coisa do que eu, tudo bem, deixa o crime para lá, ele tem direito de roubar. Tem gente que fala até isso. Não existe direito de roubar. Coronel, agora sobre essa atuação específica do PCC neste plano que foi descoberto pela Polícia Federal, algo que chamou bastante a atenção foi a eficiência desses criminosos em acessar um sistema que é o Sistema Detecta aqui no estado de São Paulo, que proporciona imagens de milhares de câmeras espalhadas pelo estado e que também tem bancos de dados das Polícias Civil, Militar e também do Detran. Como é que o senhor analisa essa questão que coloca nas mãos desses criminosos informações que são de extrema segurança e que são importantíssimas, inclusive, para garantir a privacidade de todo mundo, autoridade ou não? O crime organizado, ele só existe através da conivência, através da participação dos mais diversos níveis de agentes públicos, tanto do executivo quanto do legislativo e do judiciário. Então, claramente aí, alguém que tinha acesso a algum servidor público, possivelmente policial, forneceu essas informações. Então, como o próprio doutor Lincoln Gakia afirma, que é um dos maiores conhecedores dessa organização criminosa chamada PCC, no Brasil, ele afirma isso, que a participação de servidores públicos, ela é essencial para a estruturação aí, para o crescimento dessas facções criminosas. Infelizmente é isso. O Adriano Cerqueira está conosco também hoje, nosso comentarista, e ele vai participar da entrevista. Cerqueira, fique à vontade. Boa noite, coronel. É um prazer estar com o senhor. Eu gostaria de saber qual o risco que
corre o Brasil hoje, com organizações como o PCC, de entrar numa agenda de terrorismo mesmo, né? Porque ameaçar promotores, né, senadores da República, com possibilidade de morte, a gente já viu isso em outros países, são ações efetivamente terroristas. Há esse risco hoje ou ainda estamos relativamente seguros contra essa possibilidade? Boa noite. Nós estamos caminhando a passos largos para uma situação cada vez pior. Por que isso? E não é de hoje, não é uma situação de hoje. Eu vou citar o exemplo de uma pessoa que aí nós podemos associar e entender algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Ismael Pedrosa. Ismael Pedrosa era o diretor da casa de detenção quando ocorreu o episódio do Carandiru, onde 111 presos morreram, tá? E depois ele foi ser o diretor da casa de custódia de Tremembé, lá em Taubaté. E foi onde surgiu o PCC em 1992. Então, ele estava jurado de morte pelo PCC. Isso durante muitos anos. Então, para terem uma ideia, desde 92, né, com o surgimento do PCC, já havia essa probabilidade de ele ser morto. Então, ele convivia com isso. Em 2005, ele ainda estava como diretor de um presídio. A filha dele, que era, se eu não me engano, uma médica, ela foi sequestrada pelo PCC, e a exigência do PCC era que o Ismael Pedrosa deixasse a direção daquele presídio que ele se encontrava. A sorte que essa mulher ficou apenas 2 dias em cativeiro, a Polícia Civil de São Paulo conseguiu localizá-la e ela foi libertada. Só que acontece o seguinte, possivelmente até por conta disso, o Ismael Pedrosa, ele aposentou-se algum tempo depois. Depois que ele se aposentou, em 2005, outubro de 2005, 13 anos aí depois do episódio do Carandiru, ele foi morto por 3 pistoleiros pertencentes ao PCC, lá na cidade dele de Taubaté. Então vejam que demorou 13 anos para essa pessoa ser morta. Então o PCC já utiliza há muito tempo esse tipo de situação, porque o PCC ele precisa criar um clima de terror, ele precisa criar medo para manter o poder dele. Ele precisa disso, tanto externamente para ser reconhecido, como expoente no crime, para conseguir intimidar as pessoas comuns, como dentro dele, dentro da estrutura do PCC, existe um clima de terror constante. Qualquer um que é contra as ordens da cúpula, contra as ordens do Marcola, é morto. É vítima de eles têm uma repressão interna muito terrível. E esse exemplo aí do Pedrosa, do Ismael Pedrosa, é um exemplo do que está acontecendo hoje. Nós só estamos tendo uma situação semelhante hoje com outros nomes. Então, só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando direto do senador Sérgio Moro. Só que é uma lista grande de pessoas que estão sendo ameaçadas de morte pelo PCC. Aí nós temos que entender o porquê dessa ameaça de morte. Inclusive, uma delas, poucos órgãos de imprensa estão divulgando, mas o maior que um senador, em termos de autoridade, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é uma das pessoas que consta dessa investigação, da mesma investigação que envolve o senador Sérgio Moro, como alvo potencial do PCC. Certo? Só que, novamente, aquela questão política está se dando mais ênfase ao senador Sérgio Moro, e, na verdade, se deu ênfase até por culpa da declaração do próprio presidente, o presidente da República, que deu uma outra roupagem para essa coisa. Mas a situação é tão grave que até o vice-presidente da República é um alvo potencial do PCC. E até de uma forma fleumática, uma fleuma característica do doutor Geraldo Alckmin, ele fez um vídeo agradecendo o empenho da Polícia Federal, para esclarecimento desse crime. Mas ele é um dos alvos. Na verdade, ele é alvo desde 2011, quando era governador do estado de São Paulo. Aí vai perguntar, mas é 2011, lá atrás. Volto a falar, demoraram 13 anos para matar Ismael Pedrosa. Eles não esquecem. Por quê? Isso é uma forma de intimidação. Eles falam o seguinte, olha, qualquer um que for contra o PCC, que tomar qualquer atitude que seja contra o PCC, não interessa se é daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos,
essa pessoa vai ter uma retaliação. Essa pessoa vai ter um castigo. É uma forma deles manterem o poder, manterem a pressão. Então, por isso que Geraldo Alckmin é um alvo, assim como o senador Sérgio Moro e Lincoln Gaquia. Lincoln Gaquia, ele está em uma atuação direta. O doutor Lincoln Gaquia não há pedra no sapato, é uma montanha no sapato do PCC. Eles sabem disso. A vida do doutor Lincoln é coisa inimaginável. Ele não ganha nada mais. Sim. Ele ganha a mesma coisa que um promotor de justiça na condição dele, na categoria dele. Só que é um inferno. Viver o tempo todo sobre ameaça de morte e pior, não só ele, mas a família também. Sim. E estão falando muito de plano de ameaça de morte de Sérgio Moro e as outras autoridades. Não é só isso. Então nós precisamos falar daquele negócio do plano A e plano B. Marcola estava no presídio federal em Rondônia. No final do ano passado, foi descoberto um plano para resgate dele, envolvendo 60 milhões de reais, 5 grupos criminosos especializados aí em assaltos a banco, altamente, muito bem armados, com apoio de helicópteros, apoio de blindados, para fazer esse resgate. Essa operação foi descoberta e isso causou a transferência de Marcola para um presídio federal em Brasília. Questão de segurança, pois também tem muito mais capacidade de reação, no caso de um ataque, a uma penitenciária que está em Rondônia e uma penitenciária que está em Brasília. E assim, é importante também a gente entender o seguinte, porque esse negócio do plano A e plano B, plano A não deu certo, foi desbaratado. Coronel, só rapidamente, o nosso tempo está chegando ao fim, eu preciso só que o senhor conclua a fala, peço desculpas, mas é que o jornal está quase acabando. Tudo bem. Mas é importante isso daí. Não era só o assassinato das autoridades, é o sequestro dos familiares das autoridades para exigir benefícios ou até mesmo a soltura do Marcola. O Marcola está numa situação ruim. Por quê? A própria estrutura dentro do PCC está questionando o seguinte, olha, esse cara está preso, está incomunicável, não consegue... Tudo bem, o PCC está crescendo muito, mas ele podia crescer muito mais se tivesse um chefe solto. Então, o próprio Marcola, ele está sentindo, por necessidade dele, que ele tem que escapar, ele tem que sair para comandar o PCC de fora da cadeia. E a família dele tem uma gravação recente da esposa conversando com ele, numa visita que eles tiveram aí para conversar. A esposa é preocupada do Marcola ser morto. Quem que vai matá-lo? O Estado? Não. Os próprios integrantes do PCC, tem gente lá que está revoltada. Vamos matar esse cara não está comandando nada, vamos colocar outro lugar dele. Então, por isso que todo esse desespero, vamos assim dizer, da cúpula e do Marcola, de ser solto para poder administrar o PCC. Coronel Márcio Santiago Higashi Couto, até peço desculpas da gente não poder estender mais a nossa entrevista, né? As informações são importantes, mas infelizmente o nosso jornal está chegando ao fim. Eu agradeço aí a sua participação e o espaço está aberto para a próxima. Muito obrigado, estou à disposição. Até breve. Bom,